Imagine um lugar onde o futuro se constrói todos os dias. Onde jovens têm a chance de transformar as suas vidas, negócios, nascem e a inovação se torna realidade. Agora, imagine estar à frente dessa transformação, tomando decisões que impactam não só o presente, mas também as próximas gerações. Hoje temos o privilégio de conversar com o professor Joaquim José Honório de Lima, diretor-geral do IFPR Campus Assis Chateaubriand, e um verdadeiro protagonista na educação e no desenvolvimento regional. Joaquim, toda grande história tem um começo. Como começou a sua jornada na educação e o que o motivou a assumir um cargo tão estratégico como a direção-geral do Campus Assis Chateaubriand? Olá, Schumacher. Então, minha história começou de uma forma bem simples. A história com a educação foi numa escolinha rural, onde meu irmão dava aulas de matemática, de reforço, gratuito no final de semana, e eu ia com ele. E aí eu comecei a me encantar pela profissão, digamos assim, de ser professor. Tá? Vendo ele fazendo isso, aquele carinho com os alunos. Eu tinha 7, 8 anos, acompanhando ele com alunos de 15, 16, 20 anos, ensinando matemática. Então, meu sonho foi, desde criança, ser professor. Inicialmente, professor de matemática. E aí eu fui fazer minha graduação. Minha primeira graduação, eu tinha 27 anos. Demorou um pouco? Demorei um pouco. O mercado de trabalho, de uma família muito humilde, trabalhando. Não tinham tantas oportunidades. Então, no interior você não tinha, como hoje tem um Instituto Federal aqui de graça. Era um outro momento, né, Joaquim? Isso mesmo. E então eu não tinha oportunidades. Ou você saía para uma outra cidade, né? Então isso restringia muito, tá? E aí eu fui para o mercado de trabalho, eu trabalhava até que eu me deparei e falei, não, eu tenho que voltar a estudar. Então, com 27 anos, eu ingressei na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, num curso de Sistemas de Informação. E nesse curso de Sistemas de Informação tinha um professor, Fábio Cagliari. Ele tinha um projeto de extensão de matemática, olha só a coincidência, matemática para a terceira idade. Parece que persegue a gente, né? O destino está ali apontando cada dia para onde é que a gente deve caminhar. Né? Matemática para a terceira idade. E aí eu fui ser voluntário nesse projeto. Então, todo sábado eu era o professor instrutor, ainda aluno, né? Eu era o instrutor, era um projeto de extensão. Eu ensinava matemática básica para os velhinhos, para a terceira idade. E fazendo aquilo de criança. E aí, quando você vê que você transforma a vida das pessoas pela educação, já naquela idade, aquilo me encantou. Então, dali eu fui fazer mestrado, já fiz concurso público, já fui para outra graduação, já fiz licenciatura para realmente me tornar um professor mais pleno e sempre buscando isso, né? E aí, quando você fala em sair disso para ser gestor, né? Então, esse é o segundo campus que eu atuo. Então, antes de Assis Chateaubriand, já fui diretor em outro campus. Não é o primeiro campus que você é diretor, então? Já fui diretor em Barracão. Mas por quê? Eu acredito que muito disso é que eu vejo o quanto na gestão pode fazer crescer essa vontade de mudar a vida das pessoas. Então, quando eu decidi aqui concorrer e me tornar diretor, né, do Campus Assis, foi tentando promover essas mudanças. Sabe, eu entendo que o Instituto Federal muda a vida das pessoas, da sociedade, do lugar onde ele é inserido. E é isso que eu prego na minha gestão e é por isso que me faz querer estar à frente de uma instituição tão forte como o Instituto Federal do Paraná. É legal a gente ouvir a história, né? Às vezes a gente vê a pessoa lá no palco, vê lá na sala do diretor, a gente fica imaginando que nasceu, bem dizer, daquele jeito, né? Vem de uma família com histórico na área de gestão e tudo. E a gente percebe que a gente está à frente de uma pessoa com uma história como de todos, uma pessoa humilde, que vem de uma cidade pequena, vem de uma situação que nada levasse para esse sentido, mas sempre tem um brilho, né? Algo que brilha nos nossos olhos. E que interessante saber da sua história. Você conheceu um professor que fez com que você pudesse dar aquela experimentada num pedacinho do sonho e te alcançou
toda essa nova perspectiva, né? Mas, Joaquim, se você tivesse que definir uma única frase, o impacto do IFPR na vida dos estudantes e da comunidade, qual seria essa frase para você? Olha, uma frase única é que o Instituto Federal transforma vidas, tanto da comunidade como dos nossos alunos, mas não só dos alunos, transforma vidas. Joaquim, aproximadamente quantos alunos nós temos aqui no campus Assis Chateaubriand agora, atualmente? Estamos em torno de 800 alunos, tá? Estamos também com o processo aberto, algumas inscrições acontecendo, estamos também finalizando o processo da educação à distância também. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, se eram todos presenciais ou tem à distância também? Esse ano estamos inserindo, até então estávamos, no passado já teve o ensino à distância, né? Foi parado por um período e agora estamos retomando com 5 cursos, tá? E aí ele atende as pessoas da região, mas também de fora. Ele é voltado basicamente para aqueles lugares onde a educação convencional não chega, ou para aquele aluno que não consegue estar lá toda noite, né? Então é uma oportunidade diferenciada, digamos assim, de educação. Você teria alguma observação diferente, alguma situação que exemplificasse o fato de algumas pessoas, que alguns reclamam, falam, mas educação à distância não é bom. Eu não consigo aprender. Você teria alguma experiência que pudesse sinalizar aos nossos ouvintes? Porque tem pessoas que fazem à distância e saem tão bons quanto o presencial. O que muda, Joaquim? Perfil do aluno. Tem aluno que realmente consegue se organizar, criar uma rotina de estudo à distância. Então ele vai assistir às aulas, vai ter o contato com o professor, vai atrás da tutoria, mas o empenho dele, a dedicação tem que ser diferenciada. Tá? Ou seja, tem que ter disciplina. O segredo seria ter disciplina. Disciplina, tá? E tem pessoas que realmente precisam ir para o presencial por não ter essa disciplina. Exato, então, interessante. Eu tenho uma das minhas graduações, ela é no EAD. Eu aproveitei a época da pandemia e eu fiz uma licenciatura em EAD, tá? Confesso que eu não aproveitei tanto quanto no presencial. Eu não sou tão organizado e tão disciplinado para o EAD, tá? Então vai muito do perfil do aluno, do perfil do candidato. Qual é a maior dificuldade que você identifica assim, para aquele que quer estudar via plataforma EAD? Ou seja, o que um indivíduo deveria seguir para dar certo, segundo a tua opinião? Que você falou que você fez, gostou, mas o que você acha que poderia ser diferente ou que a pessoa tem que observar para dar certo? Tem que criar uma rotina, um plano de estudo. Geralmente o EAD você não tem aula todos os dias, né? Mas você tem atividades para serem feitas. Se você deixar tudo para a última hora, você acumula. Ô, brasileiro, né? Você tem que... Perfil brasileiro. Gosta de deixar tudo para a última hora. Tem que criar uma rotina, um plano de estudo. Na verdade, é um plano de estudo. Nesse momento eu vou estudar isso, tantas horas. É um plano de estudo mesmo. Eu sou um adepto da educação à distância, Joaquim. Eu gosto. Mas, assim, como você falou, é de cada um, né? No começo eu até tinha um pouco de dificuldade e tal. Depois que eu peguei, como se diz, o fio da meada, eu consegui entender como isso funciona. Eu acho que eu aprendo hoje... Olha, eu sou um caso à parte, se for observar. Eu acho que eu aprendo mais na distância que no presencial, Joaquim. Porque no presencial eu tenho um monte de gente lá do meu lado conversando e se mexendo. E eu sou mais um daqueles chamados que tem TDAH. Então, se um cochichou do meu lado, não presta atenção. Outro que caiu um material no chão, o professor estava falando o assunto principal na sala, eu já me perdi. Agora, na educação à distância, eu aproveito o meu melhor horário. Minha esposa foi dormir, meu filho foi dormir. Aí eu vou lá para frente do computador, ponho meu fonezinho de ouvido, dou uma relaxada e eu consigo focar só naquilo. Então, tá aí o que você falou, né? A disciplina. Qual que é a minha disciplina? Qual é a minha rotina? Eu tenho que esperar todo mundo dormir, não ter mais ruído, não ter mais telefone tocando, o cachorro já não está mais latindo, tá tudo tranquilo. Então eu vou lá e consigo observar melhor. E eu gosto da educação à distância, sabe por quê? Tem coisa que a gente tem dificuldade de entender. Cá entre nós. Tem professor que fala, ele pode ser o melhor professor que for. Às vezes a gente não entendeu direito o que ele falou. Só que aí você tem vergonha de perguntar, você olha para os colegas do lado e fala, vão achar que a pergunta é idiota. E na verdade a gente tem que perguntar, né? E na educação à distância você não entendeu, você volta, assiste de novo, não entendeu, volta, assiste de novo e vai indo. Né? A coisa flui muito mais. Então, muito interessante, Joaquim. Agora, sabendo
que liderar uma instituição desse tamanho, desse porte do IFPE federal, não deve ser fácil. Eu acredito que deve ter muito desafio aí. Não é só de sorriso que vive esse diretor. Qual é o maior desafio que você já enfrentou frente à gestão, Joaquim? As adversidades. E como que você lida com elas? O maior desafio na minha gestão, e eu acredito que da grande maioria dos meus colegas, foi a pandemia. E a pandemia, até falando nisso, relembro que eu tive que gravar vídeos e eu tive alunos que na pandemia se saíram melhor do que estavam no presencial, justamente por isso. Eu fazia vídeos, eles podiam assistir de novo, mas enquanto gestão foi muito ruim, porque eu tive que lidar com a insegurança do que fazer, eu tive que cuidar da parte psicológica dos servidores, dos professores, dos técnicos, era novo para todo mundo, né? Dos técnicos, dos alunos. Nós tivemos que enfrentar muitas vezes, mas pararam muito cedo, não precisava ter parado nesse momento. A gente não sabia o que fazer. Então, a gestão foi muito difícil, foi muito complicado por isso. O professor tendo que se reinventar, fazendo atividades por EAD, atividades online, os alunos tendo que aprender isso, os técnicos tendo que fazer o controle de tudo isso. Dá pra gente dizer que a gente estava tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento? Total. E 2 pneus ao mesmo tempo, né? Muitas vezes. E aí, esse foi o momento mais difícil, tá? Enfrentar a pandemia, o retorno também. Então, nós, como que a gente superou isso? Fazendo um retorno de forma gradual, com calma, analisando primeiro uma turma, depois outras. E perderam muitos alunos nesse período? Teve muitas desistências ou não? Como que foi a sua percepção em relação à sociedade como um todo? Vamos dizer assim, a nossa comunidade estudantil, no retorno da pandemia, qual foi o impacto desse processo? A instituição voltou tudo normal como era? A quantidade de alunos que tinha antes voltou? Como é que foi isso? Então, Schumacher, é interessante essa sua pergunta, porque o pessoal fala muito de esse é aluno efeito pandemia. O aluno de efeito pandemia, ele veio muito mais tecnológico. Então, se você pensar nisso, nem tudo foi ruim. A pandemia fez com que evoluíssemos muito também. Então, se perdeu em alguns processos, se ganhou em outros. Hoje, o que nós fazemos com a parte de tecnologia estava previsto para ser daqui 5, 6 anos. Então foi um avanço muito grande na parte tecnológica, e esse aluno, vindo da pandemia, ele está muito mais preparado para essa parte tecnológica. E os professores e os técnicos, depois, como retornar, como é que foi? Você disse que os nossos alunos voltaram mais tecnológicos. E a instituição, como que ficou depois disso? É a mesma? Não, a gente mudou muito. A forma de você fazer reuniões. Tinha um momento que, antes, pandemia, eram todas as reuniões presenciais. Hoje, muitas vezes, fazemos reuniões de forma remota. Nós temos professores que dão aula de manhã, dão aula à tarde, dão aula à noite, né? Então, a gente não consegue conciliar um horário de fazer reuniões com todo mundo. Então, boa parte das nossas reuniões acabam sendo remotas, justamente para aproveitar. Então, tem muitos ganhos, muita coisa que a tecnologia avançou e trouxe ganhos. Um exemplo, hoje boa parte dos servidores trabalha em home office. Em casa? Foi algo que na pandemia se começou e se viu que sim, muita coisa pode ser feita à distância. Que interessante. O servidor em casa, né, fazendo ali as suas atividades, e é um ganho também. Eu mesmo prefiro ficar mais em casa do que no trabalho. Porque, olha só, eu acho que assim, a gente tem um pouco mais de privacidade, né? Mas eu acho que o home office ele funciona mais ou menos como educação à distância, você não acha? Perfeito. Também é rotina, não é? Rotina, para algumas pessoas dá certo, para algumas não. Alguns setores podem ser feita essa flexibilização, outros não. Tem tudo isso. Qual é o critério, né? assim, para dizer esse setor ou essa função pode, aquela não pode? Na verdade, a gente preza muito pelo atendimento ao público externo, né? Então, se tem atendimento ao público externo, tem que ser presencial. Né? Se tem atendimento direto ao aluno, não tem como ele ser remoto, né? Ele tem que estar lá para atender o aluno.
Então, é esse um dos critérios. Mas qual a maior dificuldade? Eu tô aqui, você está falando, eu tô aqui, parece que eu tô viajando, sabe? Eu tô me imaginando lá. Qual a maior dificuldade pós-pandemia em relação à instituição e seu modo de funcionar, sua cultura organizacional? A gente sabe que cada unidade, cada filial de empresa, cada campus, ele vai criando devido às pessoas que estão lá, tanto técnicos, quanto docentes, quanto estudantes, até mesmo a comunidade local, ela ajuda a criar essa cultura. O que você observa nisso que mudou, não no sentido só de seu trabalho remoto, mas as pessoas estão vindo diferente? Ah, com toda certeza. Eu acredito assim que estarmos reclusos por um tempo, vamos entender assim, fez as pessoas pensarem muito mais e quererem aproveitar muito mais o seu tempo. Dá mais valor à família. Família, principalmente. Uma coisa interessante, Joaquim, que eu vi que o pessoal comenta assim no comércio, né? Por exemplo, material de construção, empresa que presta serviço de regulagem e manutenção de ar-condicionado, lojas que vendem tinta. Ou seja, parece que a pessoa, na pandemia, pelo fato de ter ficado em casa, começou a olhar para a casa diferente, né? Como ficou mais tempo em casa, começou a dar mais valor, né? Mais valia para as coisas dentro de casa, né? As relações também, eu vejo pela minha família, para o meu redutozinho pequeno, muita coisa mudou. E hoje, quando a gente fala que vai ter uma reunião presencial, você fala, pô, mãe, por que não dá para fazer remoto? Por que não faz remoto? Eu estou telepresencialmente ali, então eu acho que mudou muito, né? Eu imagino que a sociedade como um todo não é mais a mesma. Mas eu ainda prezo muito pelo presencial, principalmente reuniões. Facilitou você ter as reuniões remotas, sim, mas você tá cara a cara. Tem as particularidades, você não sabe que o outro tá lá do outro lado, né? Sabe, não, eu acho que te deixa muito mais próximo da pessoa. Então, quando você está presencial para tratar de certos assuntos, realmente presencialmente é muito mais fácil você tratar certos assuntos. Eu observo assim que assim, a pessoa não estando presencialmente, parece que ela se solta mais, né? A gente vê algumas coisas assim, porque ela não consegue às vezes ver a reação do outro, porque não é todo mundo que liga a câmera, né? E o cara tá na reunião, só tá falando, tem uma foto estática lá. Então você não sabe se ele tá com o uniforme da empresa ou se tá sem uniforme nenhum, né? Vai saber lá como está. E também nós temos outros fatores que interferem, a questão da família, né? A pessoa está ali no ambiente de trabalho, mas a família está próxima. Eu acho que, sei lá, às vezes inibe um pouco algumas falas que estaria falando no ambiente de trabalho ali, não. Então, vai de ser humano para ser humano, né? Vai de indivíduo para indivíduo, né, Joaquim? Por exemplo, eu, no período de pandemia, né, eu montei um laboratório na minha sala, né? Então, eu tinha um escritório, um mini escritório, onde eu gravava minhas aulas, onde eu participava das minhas reuniões, era o meu QG mesmo, né? Então, dentro da minha casa, eu tinha um espaço que era o meu ambiente de trabalho. Eu me vestia com o uniforme do IF para ficar em casa. Então... isso é rotina, isso é legal. Você, você tem jeito de ser muito disciplinado, pelo jeito aí que você está falando. Não tanto quanto gostaria. Você acha que necessitava um pouquinho mais, né? A gente sempre tem o que melhorar, né? Não, isso com certeza. O ser humano é falho por natureza, né? Ô Joaquim, mas tem uma coisa um pouco polêmica. Muitas pessoas dizem que a educação pública enfrenta uma crise sem precedentes. Isso é o que a gente escuta por aí. Enquanto outros acreditam que estão no caminho da revolução educacional, que a gente está falando aqui, ó. Pandemia já trouxe um aluno diferente, a perspectiva do presencial em relação à distância e eu acho que assim, a multi-utilização disso, né? Eu mesmo, por exemplo, tem dias que eu utilizo material virtual, tem dias que eu utilizo material físico, tem outros dias que você atribui atividades de busca e pesquisa no ambiente virtual, ou seja, uma multiplataforma, digamos assim, né, de trabalho. Mas fala para mim, Joaquim, o que é mito e o que é verdade nisso? Então, Schumacher, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de transição. Nós estamos deixando a metodologia comum, né, a tradicional, onde eu e você estudamos. Exatamente. E estamos vivendo uma era pós-inovação, pós-tecnologia, que surgiu devido à pandemia.
acelerou devido à pandemia, porque ela já existia, mas ela acelerou muito. Então, nós estamos vivendo esse momento de transição acelerado pelo momento de pandemia, como já falei anteriormente, né? Então, nós temos que nos prepararmos para essa transição. Então, realmente é um momento de mudança. O aluno de hoje, ele não aprende como os alunos de 10, 15 anos atrás, justamente pela evolução tecnológica. E nós, professores, temos que nos antenar e nos atualizarmos para isso. Eu sou professor de informática e eu falo muito isso. Você entende melhor do que qualquer um aqui. O que eu aprendi na minha graduação, eu uso muito pouco hoje na sala de aula. Por quê? Eu fiz minha graduação em 2007. A tecnologia de 2007 está obsoleta hoje. Então, na verdade, tudo novo. A pandemia forçou a gente se atualizar, não foi? Isso mesmo, forçou nós, professores, mas, a nos vamos dizer assim, um pouco mais experiente, vamos dizer, né? Isso mesmo. Mas temos que correr atrás. Hoje, para mim, sem sombra de dúvida, nós temos que pensar muito em metodologias ativas. Isso é um assunto interessante, hein? Sala de aula invertida, você trabalhar por projetos, trabalhar por problemas, resoluções de problemas. Vamos aproveitar, já que você puxou o assunto aqui, que esse é um assunto bem interessante. Às vezes o ouvinte que está ouvindo nós agora, ele tem dificuldade, né, que não é do meio educacional, ele pode não entender o que é esse negócio de sala de aula invertida. Você vira de ponta cabeça, as cadeiras de ponta com as pernas pro ar? O que é isso? Explica para nós como é que funciona. Olha só, isso envolve muito, inclusive, a metodologia que se usou na pandemia, se você pensar. Como que eu trabalhei na pandemia? Eu fazia vídeos, eu postava vídeos do conteúdo, então o aluno assistia meus vídeos, depois dele assistir meus vídeos, eu fazia uma chamada com a turma para tirar dúvidas sobre o vídeo que eu tinha apresentado. Isso é sala de aula invertida. O aluno conhecer o conteúdo antes de vir para a sala de aula. Então, quando ele não chega cru, né? Não, quando ele vinha na sala de aula, ele já vinha tirando dúvidas, às vezes com coisas que até eu não tinha mostrado, porque ele foi atrás do conhecimento. Isso é colocar o aluno sendo protagonista do conhecimento. Então, o professor atua mais como mediador, aonde tem essa troca de conhecimento, porque o aluno foi anteriormente, buscou esse conhecimento. Isso é um desafio para o docente, não é, Joaquim? Claro. Porque você imagina, você chega na sala de aula, quando você tem uma turma apática, ali passiva, só está ouvindo e não interage muito, a gente tem que se questionar. Às vezes eles não interagem porque eles estão tendo acesso pela primeira vez com aquele componente, aquele conteúdo, né? Aquele assunto. Agora, se ele vai estudar antes, imagina quanta dúvida ele já vem na cabeça. Eu mesmo, se eu for ler um conteúdo que eu nunca vi, eu vou chegar com um monte de dúvida, eu vou chegar doido para encontrar com o professor com uma lista desse tamanho. Agora se junta 20, 30 estudantes numa sala de aula com uma lista querendo perguntar para o professor. Aí esse momento eu acho que ele é muito mais, acho que ele agrega mais, né? Mas o grande segredo está que o professor ele vai agir como um mediador, porque a dúvida que você chegou é algo que um outro aluno já estudou e ele sabe solucionar. Então existe a troca entre os alunos e o professor atua só como um mediador do conhecimento, mas quem traz o conhecimento são os alunos. Cria uma nova cultura dentro do ambiente organizacional, né? Dentro da estrutura da sala de aula. Mas é um desafio muito grande isso aí, Schumacher, ainda principalmente entender o que são essas, não é nem até como utilizar, mas o que são. Aonde é que está, se é que existe, o desafio disso? Por que todas as instituições não usam? O IF usa em todas as salas de aulas? Não. Todos os campos têm isso ou não? É aquilo que eu falei, é um momento de transição. O momento de transição é uma mudança de paradigmas. Nem todo mundo está apto ou confortável, digamos assim, para mudar o paradigma. Então, quando se fala em educação, se o sistema está falido, acho que foi essa a tua primeira pergunta mais ou menos nesse sentido, inicial, não. Está passando uma crise, simplesmente está passando por uma transformação. Tá? E essa transformação vai acontecer. E aí nós, professores, temos que estar preparados para essa mudança. E essa questão do celular na sala de aula, hein? Do ensino médio. Nosso estado aí baixou uma lei e não pode mais usar celular na sala de aula. Como é que tá? Porque essa situação pós-pandemia aí, o povo grudou no celular, não largou mais.
Como é que está essa situação agora? Isso na verdade não é o Estado, né? É uma lei federal. Lei federal? Lei federal, achei que era inclusive no Instituto Federal também adotamos. Estamos fazendo uma normativa ainda interna para ver como que vai ser tratado tudo isso, mas sim, já não, dentro da sala de aula já não se usa mais celular, tá? Inclusive a própria resolução diz que nem no horário de intervalos, nada, né? Então, a não ser que seja para uma atividade pedagógica, não se usa. Mas aí eu vou perguntar assim, a gente fala muito do celular e tirar do aluno o quanto isso é difícil, né? Vou perguntar para você que está nos ouvindo, durante esse momento que você estava ouvindo, você olhou no celular? A gente... É tão difícil. Parece que faz parte do corpo, faz parte do corpo, então é um desafio muito grande. E vou te dizer, eu continuo em sala de aula, né? Então, mesmo estando à frente da direção, eu continuo em sala de aula e eu vejo a mudança dos alunos. Os alunos já estão mais presentes na sala de aula, tá? Estão mais presentes. Ou seja, está sendo positiva essa mudança? Vejo como muito positiva. Tem pontos também. Aquele aluno que ele se torna mais agitado também. Então, são tudo isso que nós temos que lidar. Tudo isso vem da transformação que vem sofrendo na educação. Eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para o ser humano, tomando como base eu mesmo, né? A gente não... Lá na nossa época, né? A gente não é tão jovem. A gente ia para a universidade e a gente tinha que tirar xerox, né? Tinha apostila para tudo, tirava parte de um livro, ou carregava um livro debaixo do braço e tudo. E a gente vê que a nossa juventude é mais tecnológica, né? Quantos estão carregando um livro debaixo do braço? Eles pegam no celular, ou no tablet, ou no próprio notebook. Eles têm acesso ao universo de materiais. Com essa limitação do uso dessa tecnologia em sala de aula, digamos assim, o aparelho de celular, será que a gente vai ter que voltar a criar um setor dentro da instituição para tirar xerox? Vai existir do lado do campus aquela salinha comercial com alguém com umas máquinas tirando cópia para os nossos alunos? Qual é o impacto disso? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que voltamos à transformação, né? Estamos vivendo um momento no meio de transformação. De uma transformação. Eu acredito que não voltaremos a tão para trás, digamos assim, né? Mas também não vamos manter o tão adiantado como estávamos. Porque hoje você, por exemplo, o professor vai lá, escreve no quadro, o aluno, vou tirar uma foto. Ele tirava uma foto e não escrevia no caderno. O ato de escrever no caderno era justamente para ele memorizar também aquilo. É mais uma técnica de memorização. Mais uma técnica, porque tem pessoas que têm a memória visual, tem a pessoa que tem a memória auditiva, né? Então, quando o professor escreve no quadro e pede para copiar aquilo, é justamente uma forma de estar memorizando. Eu vejo pessoas reclamando que voltou a escrever, já não tinha mais nem a prática da escrita. Mas... Então, é isso mesmo. E quando você tem acesso a tanta informação, que é o que a gente vive hoje, você tem acesso à informação, tá? E eu sou da área de sistemas de informação. Então, eu trabalho muito com a diferença entre informação e dados. Você está na área. Então você é mais fácil enxergar isso aí, cara. Você tem muitos dados na internet. Informação é o que você faz com aqueles dados. O uso Então, o uso dos dados gera uma informação. Por exemplo, o que é Schumacher? Não sei. Pode ser você, pode ser o corredor, não sei. O contexto eu não sei. Quando eu uso o professor do Instituto Federal Schumacher, eu estou usando o seu dado e gerando uma informação. Então, é o que eu estou usando com esse dado, né? Então, hoje, você dizer que tem acesso à informação, tem acesso a dados. Então, o que você vai fazer com isso vai gerar uma informação. E hoje, a informação é muito rasa. Porque eles têm acesso aos dados, mas efetivamente eles sabem usar esses dados? O que tem na cabeça? O que construiu com esses dados? Qual a informação construída com isso, né? Tá aí o desafio, eu acho, hein? Eu acho que isso sim. Não adianta você ter muito acesso e ele ser raso. Você não se aprofundar em nada. Eu sei de tudo um pouco, mas eu não sei de nada. Esses dias teve um aluno que me perguntou o seguinte. Ele falou assim, mas professor, o senhor também não usa o computador e o celular? Que eu sou sempre... Eu vou morrer estudante, né? Eu sempre digo que eu vou morrer um dia na sala de aula. As pessoas me perguntam, como assim? Você é louco falar uma coisa dessa? Eu falo, não.
ou como aluno ou como professor, mas eu vou estar dentro de uma sala de aula. Que eu passo mais tempo da minha vida dentro de uma sala de aula que em qualquer outra atividade. Eles me perguntam, mas você não usa? Eu falei, eu uso. E a inteligência artificial você usa? Eu falei, eu uso. Mas por que o senhor está reclamando que a gente não pode estar utilizando? Eu falei, eu tenho só de docência 23 anos. Mas de estudo, eu sei que eu entrei na escola com 6 anos, então eu vou fazer 48 já, 48 primavera. Dá para dizer que eu estou mais de 40 anos dentro de uma sala de aula, ininterruptos. E eu comparo como se fosse uma gaveta, Joaquim. Você pega uma gaveta, você recebe uma cômoda nova na sua casa e você tem várias gavetas lá. Se você quer tirar de dentro daquela gaveta uma barra de ouro, um anel de diamante, uma banana, seja lá o que for, qual é o segredo para você ter? Quando puxar a gaveta lá tem uma banana dentro, uma barra de ouro ou um diamante. Eu sempre falo para eles, alguém tem que ter posto antes. A banana não vai nascer sozinha lá dentro. O diamante não vai surgir do nada. A barra de ouro, muito menos. Então, para que aquilo chegue naquele local, alguém tem que trazer antes. Então, para que eu possa usar, desde a inteligência artificial, um recurso tecnológico que vai me dar velocidade ao acesso à informação, à transformação em informação, eu tenho que ter dados, né? Então, assim, eu tenho muitos dados acumulados pela idade, pela formação estudantil, pela experiência profissional, eu estou cheio de dados. Agora, esses recursos tecnológicos, na minha posição, no meu modo de ver, eles aceleram a transformação dos meus dados em informação. E aprendi isso contigo agora, Joaquim, que legal. Você me trazendo essa informação do que é dados, do que é informação, eu percebi que muito do que eu já fiz na minha vida são dados. O que eu vou aplicar com base nisso é transformar esses dados em informação. Muito legal. Para você ver como é, né? A gente sempre está aprendendo. E hoje eu aprendo mais uma coisa. Obrigado por nos ensinar isso. Mas, Joaquim, se você tivesse um poder absoluto, agora pensa aí. Por um dia só, qual seria a sua primeira grande mudança na educação pública do Brasil? Eu acho que igualdade de condições, principalmente em questão, inicialmente, de infraestrutura. Porque é muito bonito você ir numa capital ou num grande centro, você vê aquelas escolas modernas. E aí, como eu iniciei falando lá no início, a minha jornada foi numa escola rural, onde eu tinha uma professora que ministrava as 4 turmas, era o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, com uma professora só. Onde muitas vezes a merendeira faltava, era ela que fazia a merenda também. Essa é a realidade de muitos de nós, né? Que frequentou esses ambientes. Então, é muito diferente as condições de acesso que todo mundo tem. Né? E o Paraná vive um momento muito bom. Se a gente olhar, as escolas do Paraná estão muito boas, mas, claro, tem muito para melhorar. Então, eu tivesse um poder absoluto por um dia, seria infraestrutura para todo mundo, tecnologia de ponta chegando nas escolas, as escolas com tecnologia. A gente falar aqui sobre tecnologias, que eles têm acesso, mas isso não chega na escola, eles não sabem como utilizar. E com relação ao professor, eu acho que o professor ele tem que ser mais valorizado, inclusive financeiramente, e falo isso principalmente nas séries iniciais. Eu acho que o aluno, o professor lá da série inicial, ele teria que ganhar tão bem quanto nós na universidade. Porque é lá que começa, é lá que forma os cria nossos o gosto alunos. Pelas crianças, ao Isso ensino, mesmo. à educação. Então é eles que vão pegar essa pedra preciosa, vão lapidar. Quando elas chegam para nós na universidade ou no instituto com ensino médio, nós só vamos polir essa pedra. Então ela já foi lapidada. É uma gaveta e ela cheia, tem que ser lapidada por pessoas valorizadas e bem qualificadas. Então, hoje, se você pegar um professor numa rede municipal, com o salário que ele recebe, se você olhar, é muito desproporcional. E aí, qual digamos assim, a vontade dele se engajar para correr atrás de estudar uma metodologia ativa e de implantar isso lá, às vezes tem que tirar do bolso dele para fazer isso, sendo que o que ele recebe já não é
tão grande coisa, ele já não é tão valorizado. Então, assim, infraestrutura, tecnologia para todo mundo e valorização dos professores. Interessante, né? Muito é da iniciativa do próprio profissional, né? Não tem uma regra, um manual de seja assim professor, né? Que vai dar certo. Eu nunca tive acesso a isso. A gente busca copiar os colegas, né, que fazem um bom trabalho. Os alunos gostam daquele professor. A gente vai ver o que ele faz de diferente de mim, né? Até porque, né, Joaquim, a cada geração que passa eu vejo que as coisas estão mudando muito, né? Ser professor há 10 anos atrás era uma coisa. Ser professor hoje é completamente diferente. Você pega, eu tenho um filho de 7 anos em casa, ele pega o celular na mão, ele encontra coisas que eu fico tempo para descobrir. Dá um controle de televisão na mão. No mais tecnológico que tem para ele é que nem um brinquedo. A gente fica ali com medo de estragar. Isso aqui, eles não têm medo, eles nascem sem medo. Porque o medo é uma coisa que o ser humano não nasce com ele, né? É o contexto, é a cultura, é a família que impõe esse medo. Você lembra da nossa época que, meu Deus, não poderia nem chegar com comida ou bebida próximo de um computador? Nossa, vai estragar. Quem que fala isso, Joaquim? Quanto custa um teclado? Um teclado você bateu, tem uns que você até joga água, lava e pronto, desmonta, monta de novo. Ou seja, os valores em relação aos recursos tecnológicos se tornaram menos importantes do que o fato de estar acessado a eles, né? Isso eu acho muito interessante. Mas, Joaquim, se um jovem estivesse nos ouvindo agora, se tiver um jovem nos ouvindo, estiver perdido sobre o futuro dele, por que ele deveria considerar o IFPR, Campus Assis Chateaubriand, como sua melhor escolha? O que ele pode conquistar aqui que não encontraria em outro lugar? Então, o Instituto Federal como um todo, tá? Então, nós fazemos parte de uma rede federal de educação, mas o grande diferencial é que nós formamos uma base técnica, mas nós formamos cidadãos. Então, eu tenho certeza que o grande diferencial do Instituto é formar o cidadão crítico, aonde ele realmente vai, sabe, não é porque alguém falou que é assim que tem que ser assim. Eu posso realmente ter a minha opinião, sabe? Então, eu opinar, eu colocar o meu ponto de vista, isso nós incentivamos muito o nosso aluno a pensar. Então, diferentemente de você aprender regras, nós ensinamos o nosso aluno a pensar. Claro, ele tem que seguir regras. Claro, a regra é da sociedade, né? Ele tem que seguir regras, mas ele pode perguntar e questionar regras. O que é muito válido. Às vezes nós podemos nos reorganizar com relação às regras. As regras são feitas para, de tempos em tempos, serem reavaliadas. Claro, senão a gente estava como há 20, 30 anos atrás. Porém, enquanto ele não nos convencer, ele tem que seguir a regra que está posta. Claro. Mas ele tem o direito de ser crítico. Então, muito além de formar um cidadão técnico ou uma pessoa técnica para o mundo de trabalho, né, nós formamos cidadãos críticos. E com isso, desperta o quê? Liderança. Então, são pessoas que têm um potencial gigante para ser líderes. E se você pensar, nós estamos com falta de líderes. Se você olhar em nível nacional ou em nível mundial, se você for olhar quem fica disputando as nossas eleições presidenciais aqui, lá nos Estados Unidos, são pessoas com uma idade já avançada. Por quê? Nós não temos novos líderes. Precisamos de jovens no poder. Então, uma das coisas nós fazemos esse diferencial. Nós criamos pessoas para se tornarem líderes também. Isso é muito interessante, Joaquim. Você tocou num assunto bastante, diria assim, polêmico, que envolve política, né? E política é um assunto tão delicado da gente tratar e tal. Mas a gente dá para entender pela sua fala que o IFPR ele é uma instituição pública, politizada, não politiqueira. Com certeza. A gente valoriza a política no sentido do aluno buscar seu espaço, valorizar seu poder de fala e tudo mais, sem distinguir a sua ideologia, a sua forma de enxergar as coisas e tal, porque a instituição de ensino ela é isso, né? Se a instituição de ensino você não tiver direito a expor a sua ideia, para que ela existe? Eu concordo com você nesse sentido. E uma coisa, Joaquim, como são as situações, né? Você comentando, eu estava aqui viajando, né? Como é legal a gente ouvir outra pessoa e vai
buscando lembranças. Eu sou aluno egresso da Rede Federal. E não era instituto, era escola agrotécnica na época, né? Então era integral e interno. Mas eu digo para você, Joaquim, foi a minha virada de chave na minha vida. Eu fui, né, filho de uma família humilde, pai trabalhando na construção civil, a mãe dona de casa, doméstica. Toda aquela dificuldade daquela época, que era muito diferente do que é hoje, para estudar, para viver, até a alimentação era diferente. Tudo era diferente, né? E quando eu tive a oportunidade de estudar na rede pública federal, eu conheci um mundo que para mim aquilo não existia. Juro para você que não existia. Eu via professores que chegaram a um nível de estudo que eu nem sabia que aquilo existia, Joaquim. O que é esse negócio de doutorado? Doutor para mim era médico, advogado, dentista, fisioterapeuta. Esse era o doutor para mim. Aí eu descobri que doutor é alguém que faz doutorado também, junto com os demais, né? Falei, será que eu posso? Será que eu consigo? E aí eu tive uma coisa muito interessante na minha vida que eu acho que no IFPR não deve ser diferente, né? Professores que me deram oportunidade. Eu tive a oportunidade de me experimentar, de testar, tive apoio. Joaquim, eu com 15 anos, eu participei do primeiro encontro de jovens pesquisadores do Mercosul. Fiz minha apresentação em espanhol. E a gente não tinha aula de espanhol. Mas tinha professores que davam aula fora do horário. E aí o pessoal fala da tal da dedicação exclusiva, né? Que os professores têm nas redes federais, ainda nas universidades e no Instituto Federal, que eles tinham um horário fora da sala de aula. Então, assim, a educação para mim não terminava na sala de aula. Mesmo fora da sala de aula, eu participava de projeto de pesquisa, projeto de extensão, projetos de ensino. Eu também ajudei outros colegas, eu tinha facilidade numa área, aí eu ajudava outros colegas. Tinha os colegas que tinham facilidade numa área que eu tinha dificuldade, e eles se ajudavam. No IFPR aqui também funciona assim? Eu acho que o grande diferencial também do IFPR é isso, pesquisa, extensão, inovação. São projetos, né, que o aluno, além do ensino, ele participa desses projetos. É o momento onde ele coloca em prática muito que vê na teoria, mas também ele vai atrás de conhecimento por si próprio. E é um diferencial. Se você olhar os alunos que participam dos projetos, eles têm voos maravilhosos, né? Como abre a mente, né? Dentro do Instituto também nós incentivamos os hackathons, que são essas competições, e, né? Então é algo que transforma a vida desses jovens. Eu falo do Instituto Federal, eu sou apaixonado pela forma que o Instituto Federal trabalha. Desde o primeiro momento que eu tive contato com o Instituto, eu falei, é isso daqui que eu quero pro resto da minha vida. É muito interessante, né? Você vê, aqui o podcast Gestão Inteligente é um projeto institucional, é um projeto de extensão. Nós estamos aqui como professores, mas no nosso bastidor tem alunos, outros professores, membros da comunidade, técnicos de áudio e vídeo aqui, o Gilmar está aí no making off nosso. São pessoas da comunidade, enxergando no IFPR uma instituição séria, dedicada, comprometida com a educação e dispõe das suas horas de maneira voluntária, gente, para fazer com que isso aconteça, que essas informações trazidas hoje até nós e levadas a nossos ouvintes cheguem com a maior facilidade do mundo. E eu acho que a questão é a seguinte também, né, Joaquim? Eu vejo que o IFPR ele tem um lema, né? E eu acho que não sei se isso é nacional, como é que é. Eu não sei, eu não lembro direito. Fala para mim aí, Joaquim. É ensino de... Como é que é? Tem uma mensagem de ensino de qualidade? Como é que é esse negócio aí? Fala para nós aí, qual que é o lema? A gente sempre fala educação pública, gratuita e de qualidade. Olha aí, uma coisa muito importante é frisar. Tem muitas pessoas, Joaquim, que eu ouço pela rua, a gente não deixa de ser servidor público, não deixa de ser professor, mas a gente é um cidadão da comunidade. Eu estou lá no mercado fazendo minhas compras lá, comprando uma verdura, uma fruta. Aí o povo vê um logotipo do IFPR. Eles perguntam, esse negócio aí, o que é? Eu ouvi falar que o estudo lá é muito bom, mas tem que pagar? Quanto que paga para estudar lá? Poxa, Joaquim, as pessoas ainda têm essa imagem. O que você acha que tem que fazer para mudar isso? Eu estou falando da nossa comunidade local, mas não deve ser diferente aí ao longo de todo o nosso país. Eu acredito que a extensão é um caminho para isso, tá? O que é a extensão? É a comunidade ir para dentro do IFPR e o IFPR ir para a comunidade. Eu acho que isso vai quebrando barreiras. E sim, a gente escuta muito isso. Tem que pagar mensalidade. Não, gente.
É tudo gratuito. E digo mais, o aluno de baixa renda, que tem uma vulnerabilidade social, ele recebe bolsa para estudar no Instituto. Ele ainda tem uma ajuda de custo para transporte, né? Às vezes até para alimentação. Né? Então ele recebe alguma coisa para estar estudando no Instituto. Mas todo mundo, ninguém paga nada, né? Então interessante, é algo que a gente sempre frisa, que é gratuito, né? Que é público e de qualidade. Qualidade quando você fala, poxa, não sabia o que era um doutor, né? Hoje a grande maioria dos nossos professores são mestres e doutores. Então imagina você no ensino médio tendo aula com mestres e doutores, sem contar os nossos laboratórios, né? Nós temos laboratórios de pontas ali, de química, física, biologia, além de toda a parte técnica, né? Por exemplo, o curso de informática, são 4 laboratórios de informática, o curso de eletromecânica, nós temos eletrotécnica, é uma área gigante com laboratórios muito bons, claro, sempre buscamos melhorar, mas hoje a estrutura do Instituto Federal e principalmente do Campus Assis, ela é muito boa. Diga assim, no ensino médio, você ter os laboratórios de química, física e biologia que o nosso campus tem, não é qualquer escola que tem. E aí você entra numa sala de aula com um professor doutor da área que fez sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, em cima daquilo. O conhecimento que ele tem para passar para o aluno é fantástico, né? Não tem como não se apaixonar por uma rede de ensino assim. Nossa, que interessante, né? E olha só, né? A gente reclama às vezes da política, a gente reclama da corrupção, a gente fala mal disso, daquilo e tal. Mas então a rede federal de ensino, no caso do Instituto Federal, as universidades também, mas nós estamos falando do Instituto Federal nesse momento, é um dinheiro bem aplicado do serviço público do povo, então. Eu falo assim, a gente fala muito do público, né? Ensino gratuito, né? Sim. Gratuito, não é, na verdade, gratuito, né? Que é dinheiro de imposto, né? Exatamente. Então é os impostos que nós pagamos, que vocês que estão nos ouvindo pagam, que é transformado, né, em política pública, né? Então, com toda certeza, o Instituto Federal é uma política pública de educação que dá certo. Quando você lá atrás me perguntou de se o sistema não está falho, eu digo assim, venham olhar um pouquinho mais com carinho o Instituto Federal. Eu acho que o Instituto Federal é a mostra de que a educação pública gratuita pode ser sim e é de qualidade. Tanto é de qualidade, Joaquim, que a gente na docência às vezes se depara com algumas dificuldades, né? A coisa muda muito rápido. E o primeiro lugar onde eu vou procurar auxílio é nos alunos. Então a gente tem humildade de reconhecer que falta conhecimento para nós, né? E buscar auxílio. Nesse projeto de extensão mesmo, nós temos um aluno que é extensionista. Ele é responsável pela parte de TI. Né? Ele é aluno de TADS, nosso, de Tecnologia e Gestão Comercial. E dá suporte na parte dos cortes, tráfego das redes sociais e tudo mais. Então assim, a gente tem o nosso próprio aluno auxiliando a nós docentes a ressignificarmos os nossos conhecimentos, né? Eu estudei há quanto tempo a minha primeira graduação? Será que aquele conhecimento que eu absorvi lá atrás, que eu recebi, ele é 100% aplicável hoje? A gente sabe que tem muita diferença, né? E isso me remete a uma outra pergunta, Joaquim, que eu fico bastante curioso, sabe? É um assunto bastante contemporâneo, bastante latente hoje, é a questão da inteligência artificial. Hoje falamos muito sobre inovação e tecnologia, né? Como o IFPR está preparando seus alunos para um novo mundo onde a inteligência artificial e a automação já são uma realidade, não um sonho, não é uma perspectiva futura, já é a realidade. Como é que está agindo? Inclusive, estamos reformulando os cursos, né, os PPCs, e a inteligência já trabalhamos em vários professores, já tem isso nas suas próprias disciplinas, né? Mas para você ter uma ideia, estamos... esse foi o último ano da oferta do curso de eletromecânica, do integrado, e a partir do ano que vem vai ser mecatrônica, tá? E também o eletrotécnica, a partir do ano que vem nós vamos ter um curso superior, tá? Em tecnologia em automação industrial. Então, voltado tudo mesmo pensando em automação. Não é nem o futuro, né? É o presente, isso, né? Tá aí uma outra conversa interessante para a gente trazer para cá.
para falar, são 2 cursos aí significativos, né? Isso mesmo. Significativos para o mercado. Nós vivemos numa região onde o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local está assim, a velocidade muito, muito rápida frente à capacitação que nós temos, né? Então, observando isso, dá para dizer que o UFPR está conseguindo acompanhar esse desenvolvimento regional, ele está atendendo essa demanda. Como que vocês escolhem os cursos? Como que... vou abrir esse curso ou aquele curso? O grande objetivo do Instituto Federal é contemplar os arranjos produtivos locais, né? Então, nós temos que nos adaptar pelas demandas locais. Então, a escolha dos cursos é muito voltado à conversa com as indústrias, com a comunidade em geral, né? Vendo o que realmente o tipo do profissional que eles esperam, e nós tentamos formar isso, né? Então, é para atender como que eu vou dizer, a necessidade local. A necessidade local, isso mesmo. Fugiu a palavra, o arranjo produtivo local, né? Então, inclusive, isso faz parte dos nossos objetivos. Agora é um desafio muito grande para a instituição, né? Não tem como, eu sou da área tal, eu gosto disso, daquilo, vamos abrir curso X. Abre aquilo que a demanda regional está necessitando, né? É um desafio interessante. Quando eu cheguei aqui em Assis, né, uma das coisas que me chamou a atenção foi o curso de TADES que tinha sido descontinuado, né? Ele foi parado por um tempo, né, que é o Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas, que é da minha área. E eu vejo, poxa, é um curso que deveria ter uma demanda gigante. Chegou-se na conclusão que não. Que aqui em Assis não tem demanda tanto para isso, tem demanda para outros eixos. Então, realmente, por mim, professor de informática, com toda certeza eu reabriria esse curso. Claro. Mas olhando as demandas locais, não. Ficaria mais cômodo, né? Para mim, sim, né? Mas, enquanto instituição, é um curso que, infelizmente, não tem um apelo tão grande, nem uma empregabilidade, infelizmente, que é estranho, né? Por ser de tecnologia. Claro. Mas interessante é a profissão do docente, do professor, né? É um desafio constante. Ele não tem como se acomodar, né? Ele tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, né? Interessante. Joaquim, mas muitos alunos nossos aí na instituição, eles sonham em empreender. E como o IFPR está ajudando a formar esses novos empreendedores do futuro ou presente? Se você analisar as próprias grades curriculares, né? As nossas matrizes curriculares, né? Grade a gente não usa mais, a nossa matriz curricular se foca muito nisso, né? Então, o empreendedorismo é algo que batemos forte e tentamos passar isso para eles. Como eu te falei lá atrás, formamos líderes, né? Então, do líder vem o empreendedor também, né? E aí, temos fortalecido muito o nosso NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Estamos planejando a abertura desse ano de uma incubadora. Aqui em Assis, eu tô vendo. Estamos correndo atrás para abrir uma incubadora do IFPR. Inclusive, eu sou presidente da Câmara Municipal de Inovação. Então, dentro da Câmara Municipal de Inovação, estamos discutindo sobre isso, a criação de uma incubadora tecnológica aqui em Assis, que vai ser... vamos dizer assim, num primeiro momento tocada ou administrada pelo IFPR, né? Mas é algo que a gente quer abrir para a comunidade em geral, então não só para o nosso aluno, mas também para a comunidade. Os nossos alunos, então, ele tem acesso a isso, ele tem acesso a momentos de editais. Nós temos IFTEC, IFOAgrotec, que são momentos onde ele pode participar de editais, onde selecionado ele vai receber um valor para a criação de um protótipo. Mas isso já no ensino médio? Isso no ensino médio. Tanto o superior pode participar como o ensino médio, né? O aluno ele tem acesso. Mas o aluno do ensino médio ele tem acesso, o aluno tem acesso a opções ou alternativas, projetos. Isso mesmo. E já tem outros que só teriam em outro lugar, só no ensino superior? Isso mesmo. E aí ele desenvolve esse protótipo. Esse protótipo, a ideia é que no futuro se transforme num produto. Então, estamos fazendo, digamos assim, o fluxo, né? Então, por que a incubadora? A ideia é que no momento que ele transforme isso num produto,
com o auxílio financeiro, ele gerou esse protótipo, transformou num produto, ele vai incubar e abrir a sua empresa. E aí, dentro dessa incubadora, nós vamos ter toda uma assessoria jurídica também, né? E que o Instituto fornece, que o Instituto não, mas a própria incubadora fornece, né? Que no caso, sendo mantida pelo Instituto, nós forneceremos todo esse apoio. Estamos trabalhando para isso. Mas, voltando, o que fazemos até então, né? Temos esses incentivos. Já falei dos hackathons, que é onde ele vai... o que é um hackathon? Apresentado um problema, ele se reúne em grupo e constrói uma solução. Então, isso é pensando no empreendedorismo. Eu acho aplicação prática já. Não é só uma teoria. Não é só teoria. É uma situação real. Isso mesmo. E a ideia é essa, transformar o nosso aluno num empreendedor, num líder. Esse é o grande diferencial do Instituto. É muito mais do que simplesmente conteúdo em sala de aula, né? Nossa, Joaquim, dá vontade de voltar a estudar no IF. Como é que eu vou fazer isso? Vai dar vontade. Joaquim, mas a gente está caminhando já para o nosso encerramento da nossa conversa. Que pena, eu gostaria de passar o resto do dia aqui conversando. Como é interessante, né? Flui de você naturalmente o entusiasmo, a empolgação pelo Instituto. Como é gostoso ver isso. Joaquim, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o jovem Joaquim, no início da carreira, qual seria? Na sua fala, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostaria de falar para o jovem Joaquim. Quando você falou que as pessoas hoje, as crianças, não têm medo de errar. Seria isso para o Joaquim. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Eu acho que ao longo da minha vida eu vi que eu aprendi muito com os meus erros. Muitas vezes eu tive medo de apostar em certas coisas, né? Deixei de fazer certas coisas, mas eu aprendi muito com os erros. Às vezes a gente se priva de fazer algo com medo de não dar certo, mas a gente aprende com os erros também, né? Então eu diria pro jovem Joaquim, não tenha medo de errar. Que legal. Joaquim, nossa conversa foi incrível, cara. Gostei mesmo, foi muito inspirador. Esse assunto educação, para quem está dentro, eu acho que está na veia, né? O sangue que circula ali. A gente sente o corpo aquecer com tudo isso. Não tem como a gente deixar de viver essa situação. Os nossos jovens, os nossos alunos, não só jovens, nós temos alunos bem avantajados já na idade, como nós, né? Estão lá dentro da sala de aula. Eu diria que a educação ela não é só uma mão de via única, né? É uma mão de via dupla. O professor ele leva parte do conhecimento e o aluno traz de volta parte do conhecimento e da experiência que se faz necessário para construir novos conhecimentos, né? Então eu queria agradecer, Joaquim, muito obrigado pela sua presença, ter compartilhado conosco tão grande conhecimento e importância para a sociedade local e, vamos dizer assim, nacional, né? É uma semente que é plantada aqui, mas os frutos delas elas vão andar para todo o continente aí e fora dele também. Nós temos alunos aí fora do Brasil, nós temos alunos aí em outros continentes, levando e semeando, né, essa empolgação, esse entusiasmo que é característico dos nossos alunos do IFPR, né? E da Rede Federal de Ensino também, e não só dela, da educação, vamos dizer, né? Então, professor Joaquim, nosso diretor aqui do campus Assis Chateaubriand, nosso tão grande Instituto Federal, uma instituição maior pelas pessoas que a fazem parte, não só pelo nome institucional, mas é uma instituição de pessoas, de seres humanos empolgados e extremamente comprometidos, né? Muito obrigado, Joaquim. Até uma próxima conversa, nós vamos ter que se reunir de novo, hein? Gostei, foi muito legal. Obrigado. Valeu, um abraço, Schumacher. Até mais. Valeu, gente. Meus amigos, meus colegas, você que nos ouviu hoje nesse episódio com a ilustre presença do diretor do campus Assis Chateaubriand do IFPR, professor Joaquim, você tem um desafio hoje. Se você gostou, curta a nossa página. Se você achou que foi algo diferente, algo que agregou para você, que vai fazer com que você possa talvez estourar a bolha, você sair do teu quadrado, sair da caixa, que você pôde perceber algo um pouco diferente que possa te ajudar, compartilhe. Envie para um amigo, envie para um colega aí. Faça com que outras pessoas também possam melhorar, mudar de vida. E a instituição que os senhores tiveram acesso hoje aqui é uma das oportunidades que nós temos para melhorar. Até mais, até o próximo episódio. Valeu, gente!